Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, a qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés e fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Boa noite, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso grande Deus e Salvador Jesus esteja sobre todos. Eu venho hoje com mais um vídeo, quero agradecer primeiramente a vocês, a você que é inscrito no canal, você que é novo inscrito aqui no canal. Agradeço a Deus por você, pela sua presença. Peço sempre a Deus, oro por vocês, oro por todos os inscritos, por todos os que participam, por todos que passam por esse canal na internet. E peço a vocês, orem por mim, orem por esse canal. Ore para que Deus abençoe, que eu fale aquilo que provém dEle, aquilo que é da vontade dEle. Eu queria agradecer a todos, aos irmãos Melo aí, o Alexandre e o Luan, ao meu querido amigo e irmão Walter, que me ajuda no meu braço direito aqui desse canal, à família Degane, aos patriotas, a todo o pessoal de Teixeira de Freitas. Quero agradecer a todos vocês. É com muito carinho que eu gravo esses vídeos e fico feliz por vocês interagirem aqui sempre comentando. O meu canal não é grande, temos poucos inscritos ainda, para a honra e glória do Senhor Jesus, ainda chegaremos a mais. Mas eu fico feliz que é o canal que tem mais interação, o canal que tem mais comentários, mais visualizações, mais interações nos comentários. São vocês, o Yuri, a turma toda, sempre aí dando uma força. Agradeço a Deus por vocês, irmãos, e peço, orem por nós. E hoje, continuando a nossa série sobre Daniel, falaremos sobre o chifre pequeno de Daniel 7:25. Aqui, como os irmãos podem ver, a gente vê que esse poder, esse chifre pequeno, faz atrocidades. Ele profere blasfêmia contra Deus, ele magoa, persegue os santos do Altíssimo, ele muda os calendários, os tempos, calendários e a lei. Alguns aqui entendem, o tempos é claramente os calendários, a lei alguns entendem que se refere à lei de Deus e outros que se referem à lei relacionada a tempo, mas o que é importante é que muda a lei de Deus. E a gente vê que esse poder representado por esse chifre pequeno, quando a gente olha, estudaremos os blocos de textos e os paralelos entre os capítulos de Daniel, vemos que esse poder, o próprio anjo já disse aqui, que isso é uma explicação do anjo, ele é um reino que seria um reino diferente, ou seja, ele é um reino que ele não é apenas um reino político, ele é um reino político e religioso, ou seja, por isso ele é um reino diferente. E ele surge do quarto animal. Quando olhamos essa estrutura, esse chifre pequeno surge dentro do Império Romano. E é tão interessante, meus irmãos, que aqui diz que ele tem domínio sobre toda a terra, quando a gente analisa o texto. Só que eu quero deixar claro que esse chifre pequeno surge dentro do Império Romano. Mas hoje, para o vídeo não ficar muito longo, iremos analisar o chifre pequeno de Daniel, capítulo 8, verso 8. O bode se engrandeceu sobremaneira e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, que se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Quando a gente olha esse texto, meus irmãos, esse texto é fantástico. Aqui vemos o que esse chifre que surgiu aqui faz, as atrocidades que ele faz, que ele se engrandece até o príncipe do exército. Quando a gente vê príncipe aqui, é uma referência a Cristo, a palavra utilizada aqui, Sar, é a mesma palavra de Isaías, capítulo 9:6, Sar Shalom, príncipe da paz. Essa referência a príncipe é uma referência a Cristo. E aqui vemos as atrocidades que esse chifre pequeno faz. E é interessante notarmos que esse chifre pequeno aqui foi interpretado muitas vezes como sendo uma referência a Antíoco Epifânio, Antíoco IV Epifânio. Só que hoje eu quero mostrar para vocês que essa interpretação, ela não condiz com o que a palavra de Deus nos mostra, não condiz com aquilo que é dito e mencionado sobre esse poder. Eu quero falar um pouquinho sobre esse poder, esse chifre, porque, meus irmãos, eu vejo muitas interpretações. E essa semana eu me deparei com algumas, o pessoal, um rapaz até inteligente, um homem de Deus, ele falando, não, porque arrebatamento secreto, que não pode, não sei o que é pré-tribulação, tem que ser pós-tribulacionista. E ele foi falando, eu vi que ele pontuou algumas coisas interessantes que estavam corretas, só que quando eu vi, ele só modificou a parte de cima da estrutura teológica. A parte de baixo, os fundamentos continuaram os mesmos. E o erro está nos fundamentos. Aí não adianta. Muitos hoje têm interpretado, igual esse texto que estamos lendo aqui, fala do bode peludo. Não, o bode peludo é uma referência a Esaú, que Esaú era peludo. Não tem nada a ver um texto com o outro. Um irmão um dia falou para mim que Jesus vai voltar desta forma, porque lá no livro de Cantares fala volta, volta Sulamita, e tem que ser assim. O que Cantares tem a ver com a volta de Cristo, meus irmãos? As pessoas, os teólogos, fazem alguns links que nada tem a ver com o texto bíblico. Eu quero com esses vídeos demonstrar aos irmãos que tem e há limites dentro do texto que devemos respeitar para termos uma boa compreensão do texto. Senão, chegaremos a conclusões diversas e a conclusão pode até parecer atraente, agradável, mas quando a gente olha a base, não tem base, igual eu estava olhando um irmão
O material de um irmão, ele não, as 2.300 tardes e manhãs se referem a 2.300 anos. Acertou, ele foi coerente, porque quando se interpreta as 70 semanas como princípio dia-ano, então as 2.300 tardes e manhãs tem que ser interpretado também no princípio dia-ano. Ou é tudo com um princípio, exemplo, de ano, ou é tudo literal. Interpretou correto. Só que olhando a interpretação dele, não, ela começou a contar as 2.300 tardes e manhãs no ano 331 ali no governo da Grécia, e vai se estender até a volta de Cristo por volta aí do ano 2000 e alguma coisa. Aí eu fiquei pensando, quando é dito sobre as 70 semanas, que é uma explicação de uma parte de tempo que foi cortada de uma parte maior, diz que desde a saída da ordem de Artaxerxes para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido do Messias, 7 semanas ele vai falando, ou seja, então a contagem deve iniciar-se desde a saída da ordem de Artaxerxes, ou seja, 457 a.C. E as 2.300 tardes e manhãs podem começar nessa data ou antes, depois não, porque ali é o marco inicial. Pode ter começado antes, mas depois não, então, ou seja, ele entende que as 70 semanas começam ali, mas as 2.300 tardes manhãs, que é o bloco maior, começa mais pra frente. Aí não tem como ele usa uma parte certa, se equivoca em outra. Eu quero evitar esse tipo de coisa, quero que os irmãos entendam como respeitarmos os limites textuais e entendermos o que o texto realmente diz. Por isso, vamos ao texto aqui e analisemos o texto. O texto aqui diz, que é o versículo que todos têm dúvida: o bode se engrandeceu sobremaneira, na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Até aqui a tradução está perfeita. Verso 9. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente, para a terra gloriosa. Aqui já temos um problema. No original não temos essa parte de um dos chifres, não temos essa parte. No original aqui, eu vou falar certinho, mas vou explicar. É de um deles saiu, diz assim, de um deles saiu um chifre pequeno, ou seja, de um deles o quê? Aí quando a gente vai interpretar esse texto, a gente olha, a gente vê uma referência aqui, que chifre, a palavra keren é feminino, chifre é feminino. A gente olha ventos, que é os ventos do céu, ruach, vento, aqui está no plural, ruhot, é feminino também. E a gente olha que aqui tem um trocadilho que diz assim, de uma deles, ou seja, de uma deles, de um feminino, uma deles masculino. Esse trocadilho que Daniel faz, é muito comum isso na Bíblia hebraica. Às vezes eles trocam o gênero, eles trocam, está falando no singular, passa para o plural para chamar a atenção, uma forma estilística de chamar a atenção. E aqui é interessante que, como eu disse, keren é chifre, é feminino. A gente olha ruach, que é vento, é feminino. A gente olha, diz de uma, aqui ele usa errado, mas ele usa no feminino, ele usa ahat, ou seja, é feminino também. Ele usa de uma deles, ele usa min, é a preposição mi-ren, que é com um sufixo ali pronominal de terceira pessoa masculina, ou seja, de uma deles. E aí como entender isso? Quando a gente olha o texto aqui, diz que é ren le arbar ruhot hashamai, se eu não estou enganado. E para os 4 ventos do céu, ruhot hashamai, shamai, que é céus, o sufixo ali, alguns falam que é dual, outros falam que céus, shamai, é masculino, plural. Só que é interessante que esse de uma deles só se conecta com Shammai, ou seja, de uma deles o quê? De um dos 4 ventos, que o antecessor imediato a Shammai é 4 ventos do céu, Le Rohot Hashamai, 4 ventos do céu, ou seja, de onde que sai o chifre pequeno? De um dos 4 ventos do céu. Frisando, meus irmãos, que chifre é feminino em hebraico, vento é feminino em hebraico também. E quando Daniel usa de uma deles, ele está se referindo, se falar somente de uma delas, poderia ser aos ventos ou aos chifres. Então ele usa esse trocadilho, essa ênfase de uma deles. Deles, quem é deles? Deles, o único que se conecta masculino ali é os ventos. E o antecessor é 4 ventos, então é de um dos 4 ventos dos céus. O chifre pequeno ele não surgiu de outro chifre, de um dos 4 chifres. Ele surgiu de um dos 4 ventos do céu. O que são esses 4 ventos do céu? Os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, ou seja, de um desses pontos surgiu o chifre pequeno. Essa é a defesa que fazemos gramaticalmente, estudando e analisando o texto, ou seja, o chifre pequeno de Daniel 8 não saiu de um dos chifres. O que eles dizem é o seguinte, se os irmãos estão entendendo. Aqui, quando a gente olha, vemos aqui o bode, o carneiro com 2 chifres, que representam a Medo-Pérsia. Vemos o bode peludo, que é o rei da Grécia, o reino da Grécia. E aí os 4 chifres. Os 4 chifres representam os 4 braços direitos, digamos assim, de Alexandre o Grande, que é Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. Ou seja, o reino de Alexandre o Grande foi partido em 4. E aqui diz que dos 4 ventos do céu, aí alguns entendem que é dos 4 chifres sai um outro reino. Aí por entenderem que é de um dos 4 chifres, analisando apenas a tradução em português, de um dos chifres, que não tem no original, eles pensam, se foi de um dos 4 chifres, vamos olhar em qual reino que esse chifre que saiu. Ele não foi do reino Seleucida, é Antíoco Epifânio. Só que essa interpretação está errada. Esse chifre pequeno sai de um dos 4 ventos do céu. E, como eu disse, a explicação gramatical, se formos para a explicação textual, texto comparativo, a gente olha em Daniel capítulo 11, verso 2 ao 4. Diz assim:
Podemos ler a parte B apenas do verso 2. E, tornando forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas no auge o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outro fora da sua descendência. Ou seja, esse texto deixa claro e resolve o problema que resolvemos textualmente, gramaticalmente com a simples exegese. Aqui deixa claro que o reino da Grécia seria quebrado, repartido aos 4 ventos do céu, e esse reino não seria passado a nenhuma posteridade desses reinos, ou seja, não seria nem para Seleucida, nem para nenhum reino. Então, só aí já descarta que é Antíoco Epifânio. Aí já vemos que esse texto não se refere a Antíoco Epifânio. E quando analisamos mais ainda, vemos os problemas que temos se entendermos que esse chifre pequeno de Daniel 8 é Antíoco Epifânio. Quando a gente olha, a gente vê que eu enumerei alguns problemas. A gente vê que geograficamente esse chifre pequeno ele cresce para o sul, para a Terra Gloriosa e para o Oriente, ou seja, ele vem, colocarei um mapa na tela para vocês, ele vem do Ocidente, ele vem do lado de Roma, ou seja, do Ocidente. Então é Roma. A gente vê que Antíoco Epifânio ele conquistou vagamente, temporariamente, apenas o delta do Egito ali. E ele não foi tão forte que a história nos mostra que ele estava para ir ao Egito. Caio Pompílio Lemos, com a 10ª Legião Romana, fez um círculo ao redor dele e falou: se você passar desse círculo sentido Egito, eu te destruirei. Ele ficou nervosinho, não pôde fazer nada, ficou com medo, voltou para trás, ficou nervosinho, foi lá e fez atrocidades em Jerusalém. Ou seja, se ele foi tão poderoso, ele teve que temer o reino romano. Então ele não foi tão poderoso assim, e o texto diz que seria um reino muito forte, muito poderoso. Então já aí já não encaixa em Antíoco Epifânio. Quando a gente olha a história, Antíoco Epifânio não conquistou nem a Palestina, a Terra Gloriosa. A Palestina foi conquistada por seu pai Antíoco III, então já não faz parte, não é uma conquista de Antíoco. Antíoco não foi grande, ele foi menor que seu pai Antíoco III. E, consequentemente, ele foi menor que seus anteriores, ele foi bem menor que o reino de Alexandre o Grande, ele é uma parte de 1/4 do reino de Alexandre o Grande. E ele é bem menor que o Medo-Pérsico e o reino de Babilônia. Então, não tem como a sucessão que vemos, que a Bíblia nos mostra, que esse reino iria ficando cada vez mais forte. O reino de Antíoco Epifânio é um declínio, não tem como entendermos dessa forma. A gente vê que no texto, quando lemos o texto, convido os irmãos a ler no capítulo 7 e 8, a gente vê neste texto que a palavra, o verbo gadal, é usado para falar dos reinos, que o reino do grego foi grande, Medo-Persa foi grande, cresceu, engrandeceu. Quando se refere a esse reino do chifre pequeno, é mencionado 3 vezes o verbo gadal, ou seja, que ele se engrandeceu 3 vezes, ou seja, uma referência que ele foi maior que seus antecessores. Antíoco Epifânio não foi maior que seus antecessores. Então devemos ignorar o texto e negar essas referências, esses pontos, esses sinais que o texto nos mostra e nos aponta. Se ignorarmos isso, iremos para a convicção que queremos, e não a convicção que o texto quer nos mostrar, o poder que o texto quer nos mostrar. Antíoco Epifânio, ele fez coisas horrorosas, ele sacrificou um porco no altar do templo de Jerusalém e pôs, segundo a história, uma estátua de Zeus dentro do templo, profanando o templo. Porém, eles falam, não, isso aí que é o abominável da desolação, ele profanou o templo. Roma destruiu o templo, pôs fogo e destruiu a cidade. Qual é maior a profanação? Destruir o templo da cidade ou só sacrificar um porco e colocar uma estátua lá dentro? Roma acabou com o templo. E o pessoal às vezes não vê. O que Antíoco Epifânio fez foi infinitamente menor do que o que Roma fez. E quando a gente olha Daniel 8, 23, diz assim: mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura, especialista em intriga. Grande é o seu poder, não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fala o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Ou seja, olha que interessante quando fala desse reino. Isso não se encaixa nada com Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio não fez prosperar o engano, ele não tem poder para fazer prosperar o engano, ele não tem poder, um poder que faça com que ele atinja o príncipe do exército. É interessante quando a gente vê no livro de Daniel, é uma dinâmica que temos no livro de Daniel e Apocalipse. Daniel 7, a gente vê que a visão é na terra, na forma horizontal, daqui a pouco a visão é vertical, a visão passa para os céus. Aqui mesma coisa. A gente vê que esse chifre pequeno está fazendo atrocidades na horizontal, daqui a pouco a visão passa para a vertical, passa para os céus. Ele ataca a terra e os céus. O Antíoco Epifânio não tem poder nenhum para atacar o príncipe do exército, que é Cristo, para fazer nada. Então o Antíoco Epifânio, mais uma vez, não se encaixa nesse quadro. Quando a gente olha nesse texto que li, no fim do seu reinado, Antíoco Epifânio, pela sequência, deveria ser o reino depois dos 4. Antíoco Epifânio não foi o próximo reino depois da divisão dos 4 reinos do reino grego. Antíoco Epifânio, ele foi o 8º da dinastia Seleucida, ou seja, e essa dinastia
se não me engano, acho que foram 18 reis. Ele reinou no meio da dinastia. Então não é o sequencial, não se encaixa mais uma vez. E quando a gente olha a divisão das 2.300 tardes e manhãs, que é esse período dessa visão, a gente vendo essas 2.300 tardes e manhãs que abrange toda a visão, desde o carneiro ali com 2 chifres até o santuário ser purificado, esse espaço todo de 2.300 anos, se a gente pegar as 2.300 tardes e manhãs e dividir com dias literais, não se encaixa, não chega a lugar nenhum. Se dividirmos como semana, como meses, não chega nem no reino grego, ou seja, então o valor da visão tem que ser entendido como dia-ano. E alguns pegam esse valor 2.300 tardes e manhãs e falam, ora, 2.300 tardes e manhãs, sacrifício da tarde, sacrifício da manhã. Eu já expliquei sobre isso no princípio de interpretação profética. É um erro, porque não aparece nenhuma vez nas Sagradas Escrituras sacrifício da tarde e sacrifício da manhã. Aparece ao contrário, sacrifício da manhã e da tarde. Mas alguns pegam isso ignorando ignorando essa referência que o texto nos mostra, que é tarde e manhã, e sacrifício é manhã e tarde. Eles pegam 2.300 dias, equivalem, tem sacrifício da manhã e da tarde, então são 1.150 dias. Os 2.300 se refere a 2.300 sacrifícios. Então, o certo são 1.150 dias, que é o que as 2.300 tardes e manhãs se referem, para tentar encaixar com o Antigo Epifânio. Só que quando olhamos o Antigo Epifânio, o que diz no livro de Macabeus, ele profanou o tempo que ele ficou ali perturbando os judeus, durou 180 dias. Contando mais 10 dias de sacrifício pagão, 190. Para 1.150 ainda falta muito. Mais uma vez, a profecia não encaixa mesmo distorcendo os dados. Não serve para o Antigo Epifânio. E o Antigo Epifânio não teve poder nenhum. Ele sofreu uma forte resistência ali com os macabeus. Os macabeus deram muito trabalho para Antíoco, então Antíoco se mostrou muito pequeno, muito inferior ao que a profecia nos mostra. Antíoco não foi absolutamente nada perto do que as Sagradas Escrituras e a profecia nos mostra, perto do que a profecia fala sobre esse poder. E quando a gente olha o texto lá de Mateus 24:15, texto de Jesus falando, quando, pois, virdes o abominável desolação do qual falou o profeta Daniel, ou seja, julgou para o futuro. Quando, pois, virdes no futuro o abominável desolação do qual falou o profeta Daniel. Se entendermos esse texto como uma referência a Antíoco, estamos destruindo o que Cristo disse. Porque Cristo diz quando virdes, ou seja, no futuro e depois de Cristo. O Antíoco Epifânio foi antes de Cristo, ali 160 anos antes de Cristo. Então, não, mais uma vez, não se encaixa com o Antíoco Epifânio. Ah, mas é uma profecia que tem um reflexo futuro. Mas então a profecia está errada, porque diz que seria muito grande e o Antigo foi pequeno. Não sei se os irmãos estão entendendo o raciocínio, não tem como de forma alguma. E o que iremos estudar nos próximos vídeos sobre os paralelos do livro de Daniel, capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8 e 9, capítulo 10 ao 12, os paralelos, os reinos todos em paralelos. O reino de Antigo Epifânio não encaixa de forma alguma nesses paralelos. Eu estou trabalhando com vocês isso para vocês entenderem que a forma melhor de se interpretar, temos que ser coerente, ou é dia-ano, ou é dias literais, ou é tudo de um jeito ou é tudo de outro, não podemos interpretar cada hora de um jeito, é o que muitos fazem. As 70 semanas, como já passamos por elas, devemos entender se elas são para aquele tempo ou se desloca, como alguns fazem o hiato aí de 2.000 e tantos anos para o tempo do fim. Devemos entender o que se refere o chifre pequeno de Daniel 7:25 e o chifre pequeno de Daniel 8 para quando lermos, após vermos os blocos de textos, identificarmos cada poder, cada reino, o que representa, qual que é o anticristo, e assim concluirmos o livro de Daniel. Por isso já temos que preparar as bases para começarmos a ler o livro de Daniel, porque senão chega lá no chifre pequeno de Daniel 8, o pessoal, não, mas ali é Antigo Epifânio, por isso eu estou explicando isso antes. Para os irmãos verem, eu convido os irmãos a lerem esse texto e entenderem o quão grande é o poder que é representado por esse chifre pequeno. Quando a gente olha, irmãos, aqui diz que ele fez coisas terríveis. O Antigo Epifânio fez também, mas nada perto do que o poder que esse chifre pequeno representa. E se os irmãos entenderem, iremos enxergar mais nisso, até chegarmos ao arrebatamento, à volta de Cristo, temos que trabalhar isso primeiro, construir as bases da teologia, da escatologia, para chegarmos a uma conclusão boa ao final. Não uma conclusão que queremos, mas a conclusão que o texto nos mostra. E é interessante estudarmos e entendermos isso, e os irmãos entenderão, quando a gente olha o chifre pequeno de Daniel 7:25, que muda os tempos e a lei, o chifre pequeno aqui de Daniel 8, 9, a gente vê que esse chifre pequeno, ele é a mesma besta que sobe do mar. Lá em Apocalipse 12, 13, ele é a besta que sobe do mar. E a gente vê que essa besta é o anticristo. E aí a gente vê e consegue entender as conexões dos textos, a gente consegue entender o que os textos estão tratando. E aí fica mais fácil, por isso temos que identificar os poderes antes de lermos o texto assim, de uma forma histórica, assim, vendo os textos e os acontecimentos ao longo da história para entendermos o que irá acontecer pela frente. Espero ter ajudado, espero que esse vídeo tenha sido produtivo. Que Jesus seja com todos e até o próximo vídeo, meus irmãos.